Fala, turma, tudo bem? Vamos aqui à nossa já tradicional análise semanal para a semana, dia 27 de maio, última semana do mês. Semana importante de PIB na quinta-feira, IPCE na sexta-feira, como não únicos, mas os principais eventos da semana. Começando pelo nosso gráfico mensal, vê que embora faltem sessões aí, né, na verdade essa semana inteira, até agora o mensal está firme. A gente teve mês passado, mês de abril, depois de 5 meses de alta, aquela correçãozinha, esse candle vermelho, mas que rapidamente em maio a gente viu um mês forte, já praticamente engolindo ali, quase engolfando o abril, né? Vamos ver, é interessante ver essa semana aí como a gente encerra, porque perspectiva de longo prazo fica num retrato interessante aqui nesse gráfico. Então a gente tendo um engolfo, a gente tem visto o mercado forte e havendo um engolfo aqui em abril, né? A gente já abriu abaixo do fechamento de abril e a gente fechando acima da abertura de abril, que foi lá no 5.314, fechando acima disso, a gente tem tecnicamente esse engolfo, que é um sinal definitivamente de força, né? Sendo que nossas projeções, se projetarmos aqui, guarda esse número, esse 444, que eu tenho falado em todas as análises, ali na frente a gente vai cruzar com outra informação do diário. O fato é que sempre, como sempre temos visto nas últimas semanas, mensal apontando para cima, o semanal também, a gente teve a correção de abril em 3 semaninhas aqui, mas já fomos para mais 4 de alta, e essa semana nossa aqui de praticamente dúvida, né? Semana anterior tinha fechado no 327, essa semana abriu no 329 e fechou no 321. Então a gente abriu e fechou a semana mais ou menos no mesmo lugar que fechou a semana anterior, tá? Tivemos umas oscilações aí como vocês viram, mas fechando ali no mesmo lugar, para mim configurando ainda essa força, mesmo diante de incerteza, números, conseguimos fechar ali para cima, mostrando a pouca disposição em cair. Quando a gente vem para o diário, depois de 1, 2, 3, 4, 5 dias ali naquela coisa, aquele triângulo que a gente viu lá que aqui dá para ver, mas que eu mostrei no 60 minutos, em 2 posts no feed do Instagram essa semana, a gente teve a quarta-feira com essa perda do triângulo, uma queda ali, depois a quinta uma correção forte com volume, né? Porém ontem uma retomada de alta de novo. Então para mim isso mostra, esse comportamento dos últimos dias, mostra a força do mercado, mesmo com notícias teoricamente um pouco desfavoráveis, com o que apontou a ata do FONC, depois na quinta os PMIs levaram teoricamente a uma subida do yield dos treasuries. Então, mas mesmo com essas questões macro, a gente viu uma força, né? Para mim, um dos parâmetros que configuram essa força, vocês viram que isso aqui já há algum tempo, algumas semanas, eu tenho marcado essa região aqui, do 255 ao 72, mais ou menos. A gente teve algumas máximas ali nesse trecho. Eu já falava desde aqui de trás, né, que a gente tinha essas máximas, a gente de novo respeitou 2 vezes ali, uma terceira vez. Depois foi no dia 15, que foi do CPI. A gente já passou a operar no outro patamar, né, com o CPI mais sob controle. A gente mudou de patamar, tá? E agora, mesmo com teoricamente, essa leitura ruim da quarta-feira e da quinta-feira, com esse candle vermelhão na quinta-feira, a mínima respeitou essa região, né? A gente não perdeu. Então, o que a gente poderia ver? Num cenário mais negativo, mais pessimista, com um dia com o dobro do volume, como foi a quinta-feira, um candlezão vermelho desse aqui, deixou todos os demais para trás. Num cenário realmente pessimista, o mais provável seria a gente ver, ainda mais com a figura que a gente tinha ali, seria a gente ver uma continuidade desse rompimento aqui, certo?
E a gente vê que nem próximo da mínima conseguiu chegar, né? O mercado já abriu dali só para cima, tá? Então, ou seja, essa região ela era forte e agora ela se comprovou forte, né? Então veja aqui, ó, pegando lá no dia 5 de abril, a gente teve uma máxima no 272,5, depois a gente teve uma máxima no 274,25, aí outra um pouquinho maior lá no dia 10 de abril, que foi no 285, mas foi 272, 269, 274. A gente cravou a mínima na quinta-feira no 73,5, tá? Cravou dali e dali subiu. Ou seja, claramente respeitada essa região que a gente tinha mostrado ali. Ou seja, eu estou curioso para ver essa semana agora, porque, de novo, a gente já falava aqui da força, da falta de disposição para cair, e agora confirmado isso. Então, vamos ver essa semana aqui como vão ser esses desdobramentos, né? Como a gente vai encarar, tá? Vindo para os 60 minutos, aqui a gente tem o famigerado triângulo que eu mostrei aquele dia, teve um rompimento clássico, uma perda bem interessante aqui, né? Outra coisa interessante para quem não está acostumado a ver gráfico, né? Só olha o fluxo. Aqui, ó, esse vértice debaixo do triângulo aqui era no 305,75, tá? Na quarta-feira, pós-ata do FONC, a gente fez uma mínima no 306,75, ou seja, 6,75 para 5,75, um ponto. Termos práticos, respeitou, chegou ali, ele respeitou essa resistência, né? Então perdeu, segurou ali, ou seja, não teve continuidade. A gente fez uma mínima nesse candlezão lá da perda do lado do triângulo, fez uma mínima no 8,5, depois continuou, já parou no 6,75 e voltou. Então, de novo, o que acontece? Chegou na mínima aqui, a hora que era para os caras sentarem a mão, desceu 1,5 ponto e já retornou no mesmo dia, fechando para cima, né? Então, de novo, a gente vê aquilo, tecnicamente até os movimentos são ensaiados, mas a gente vê que a compra continua muito vigorosa. Então, ali foi um sinal interessante. Depois teve o rompimento, na realidade, aconteceu à noite, o rompimento daquele lado, que é algo que para mim é uma situação de bastante desconfiança, especialmente rompimentos importantes como esse, ou claros como esse, tem que ser feito em hora com volume, em hora que os adultos estão na sala, né? Então, quando você faz, ou seja, sessão regular, sessão de Nova York, quando acontece à noite, a gente precisa ver uma confirmação durante o dia, né? Ver a continuidade da pressão. E o que a gente viu na quinta-feira foi exatamente o contrário. Ele abriu praticamente a sessão regular na máxima, muita força para baixo, depois conseguiu dar uma segurada ali na região do 317, foi para cima, não conseguiu, só aí que ele tomou a escorregada de vez lá do 340 e poucos para chegar no 273,5, onde foi a mínima, né? Então, ou seja, aquele rompimento que a gente duvida, realmente ele não foi legal, né? Ele foi à noite, foi falso, voltou. E aqui a gente tem nos 60 minutos, eu traçando aqui a região do 272, 282, mais no detalhe é a região, uma regiãozinha a se considerar, a gente vê que ele segurou exatamente ali, né? A gente falou do diário agora há pouco, trazendo um zoom um pouquinho e você consegue detalhar a região um pouco melhor. Então, a gente respeitou esse pedaço, tá? E aí, isso para mim é um retrato também do momento de indecisão, desse momento doido que a gente está vivendo. Esse desfecho, esse resultado dessa semana, para mim, é uma caracterização clara disso, né? Perdemos o triângulo, segurou na resistência, rompeu para cima, depois veio, desceu, teoricamente espancando, fez o pivô aqui, né? Se a gente olhar, tinha feito aquela mínima no 306, aí beleza, foi lá em cima, não conseguiu, rasgou para baixo, fez o pivô, mas aí segurou aqui na quinta-feira e na sexta-feira subiu
quase como se nada tivesse acontecido nas duas sessões anteriores, e foi brigar ali entre o 310 e o 330, né? A gente voltou para dentro da região de valor aqui, ó, da região de volume, de maior volume em maio, tá? Esse é o Volume Profile. E o maior volume de maio, essa pedação aqui, a gente está vendo aqui entre o 310 e o 347, né? Ou seja, perdemos essa região importante, um movimento que poderia ter sido mais contundente, e voltamos para ela mostrando o quê? Essa indecisão, né? Da mesma forma que não tivemos coragem, não quisemos pular de cabeça no rompimento lá, na hora que veio para baixo, ninguém sentou a mão também, né? Então é a falta de convicção, tanto para rasgar para cima e continuar o movimento, como para sentar a mão para baixo, achar que o mundo acabou. Então, basicamente, é essa dicotomia do taxa maior, teoricamente, desestimula, taxa maior por mais tempo é prejudicial para a Bolsa, mas, ao mesmo tempo, economia vigorosa mostra que, mesmo com taxa alta, a economia sobrevive. Resultado das empresas está muito ligado, naturalmente, a essa questão aí da atividade econômica. Então, está essa briga do o que toca o mercado. O vigor da economia, desde que não haja, preferencialmente não havendo inflação, ou a taxa de juros por mais tempo que joga para baixo. Vamos ver se com PIB quinta-feira e na sexta-feira o PCE, qual que vai ser a reação. Então, de novo, é uma semana para tomar cuidado, porque segunda é feriado lá, então terça e quarta é possível, ou se a gente não teve, a gente teve aquele movimento radical que já foi amortecido, teoricamente seria difícil imaginar entre terça e quarta algum movimento radical fugindo essas regiões, ou fugindo para baixo do 280, ou fugindo para baixo do 270 ou para cima do 350, talvez seja a referência, mas, obviamente, sempre alertas, porque, teoricamente, isso aparentemente seria o mais provável, mas, naturalmente, pode dar uma zica aí, esse meio de caminho. Então, ver o que vai acontecer, mas eu não me surpreenderia se a gente ficasse de lado, oscilando em algumas regiões dentro dessa banda aqui, tá? Pensando em perspectivas para a semana, não muda os números que têm vigorado aqui nas últimas semanas. São esses para baixo: 272, 282, 216, 223, 143, 53 e o 075, 082 lá para baixo. Aparentemente não tem disposição não teria motivação aparentemente para chegar lá, né? Perdendo 272, a região do 264 pode ser interessante, 255,60, porque aí ele pode entrar uma outra região que levaria ao 230. Mas, então, esses grandes números aqui servem como referência, tá? Pensando para cima, a gente vai estar aí em máximas, né? Então, a gente não tem o histórico, eu gosto de olhar o histórico ali de volume para trás e onde tem esses suportes para a gente ver onde pode enroscar, ajudar a balizar. Para frente a gente não tem, mas a gente pode fazer uma projeção, seguindo as projeções de Fibonacci aqui que eu tenho do diário. A gente tem a projeção lá na região do 463, 462, 463. Vocês lembrarem, lá no mensal, a gente tem o 444, tá? Aqui no diário, 463. Então, nesse longo prazo que trata esses gráficos, ok, a gente poderia considerar aí um 444, um 440, 460, aí um possível alvo aí para cima, né? Onde enroscar primeiro a gente começa a prestar atenção. Mas o que a gente viu aqui, após terminada essa semana, a gente já tinha falado desse 345 no passado, já é uma projeção que eu tinha mostrado anteriormente. A gente viu que ele foi extremamente respeitado, né? 349 de máxima, depois 48,25, depois 47,50, depois 49,25, depois teve o rompimento aqui que foi aquele que eu falo da noite, que fez uma máxima no 368,
mas durante o dia a máxima foi abaixo de, né? Então, esse 345,50 continua muito respeitado. Vejam que coisa interessante aqui, que a mínima da quinta-feira no 73,5 foi numa retração aqui no 272, tá? Então, após fazer a projeção, considerando esse possível rompimento lá para cima, a segurada aqui foi no 272. Então, o que mostra para a gente que continua, que a gente foi forte, como estava falando até agora, e rompendo 350, aí de fato, não necessariamente nessa semana ou o que for mais, rompeu 450, ou seja, ele não retornou mais aqui, ele não voltou nem nos 50%, não retraçou 50% do movimento. Ele tendo sido isso aqui um pullback, que a gente pode ser que seja, né? Vamos ver se ele vai fazer o pivô aqui para cima. Teoricamente foi, né? Na prática, retificando, fez um pullback que voltou aqui, segurou e foi lá, talvez aqui fazer um pivô de alta. Então, ele fazendo, a gente vendo fechamentos acima aqui da região do 50, aí aumenta essa probabilidade da gente ver pelo menos lá no 440. Né? Não quer dizer que ele vai romper, vá direto, que ele vai romper e vá fazer uma reta até lá. Pode levar poucos dias ou muitos dias. A gente pode ver ele trabalhando nessa região. Seria mais provável do que diante da força que a gente está vendo, de onde ele segurou e dele rompendo, esse rompimento seria mais provável chegar no 400, 444, eventualmente no 60, do que ele voltar para a região dos 5.100, dos 5.000. Né? Mas, obviamente, não somos bobos, a gente vai ficar de olho nesses outros níveis de baixo aqui também, na região 212, 154. Mas então, turma, basicamente é isso. Na enésima vez, a coisa tá forte. Uma chacoalhada quinta-feira com volume e eu enviesado mesmo, eu suporia que tenderia mais a ter continuidade do que parar como parou. Então é isso, evitar viés, saber que está muito forte e ficar de olho ao fluxo, ver o que acontece no dia. Tomar muita base no que acontece realmente, no que a gente está vendo na sessão, menos no que a gente acha, no que a gente está vendo acontecer na sessão. Ok? Então é isso, abraço, ótima semana para todo mundo, juízo aí, bons trades.